Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o livro Refletir e Agir no Urbano, escritos urgentes em tempos confusos. Para isso a gente conversa agora com o autor, o professor da Universidade Federal do Maranhão, Luiz Eduardo Neves dos Santos. Professor Luiz Eduardo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui. Maravilha, satisfação, né? Para falar sobre o lançamento do livro, já parabenizando, né? Lançar um livro não é fácil, né? Não é tão fácil assim hoje em dia, né? Antes era até mais difícil, mas hoje ficou mais fácil, mas não tão fácil assim. Até porque é um bom argumento, né? Uma boa pesquisa, enfim, um bom texto acima de tudo, são extremamente essenciais, né? Para que uma obra venha a surgir, claro, uma obra que tenha que queira, né? Se queira relevante. E a gente não tem dúvida de que essa é uma obra relevante, viu, professor Luiz? Refletir e agir no urbano, escritos urgentes em tempos confusos. Por que estamos, né, em tempos confusos? Acho que a gente está o tempo todo em tempos confusos, não? Sim, Adalberto. Esse é um livro com 18 ensaios, né? São textos que a gente vem publicando nos últimos anos, resultado das nossas pesquisas dentro da área da geografia urbana, pensando a cidade, de como ela tem se organizado, né? Então, a ideia dos tempos confusos são os tempos que nós vivemos, né? De difícil apreensão, de difícil compreensão, e a ideia do urgente é justamente essa, né? De tentar compreender essa realidade que é tão complexa hoje no Brasil e também no mundo. Professor, qual dos assuntos, né, desse material, né, são vários textos aí que o senhor desenvolveu. Enfim, eu acho que alguns deles têm como substrato os mesmos assuntos, né? Presume-se aí uma certa repetição. Quais são os temas mais sensíveis, digamos assim, mais recorrentes, justamente nessa confusão urbana que é especificamente a nossa capital? Sim, a gente trabalha muito a ideia das legislações urbanas, como o plano diretor, lei de zoneamento, a ideia da influência, por exemplo, climática em São Luís, no Brasil também, né, a questão dos climas extremos, né, o que vem fazendo a questão climática, por exemplo, como consequência para as cidades brasileiras e para São Luís. Tratamos também de temáticas atinentes ao que eu chamo de racismo territorial, essas desigualdades que são o fundamento do urbano, né, na cidade de São Luís, nas cidades brasileiras. Então, a gente está inserido aí dentro da esfera pública com esse debate, né, publicando ensaios em jornais, em grandes portais, em revistas científicas, em periódicos, divulgando aí essas pesquisas, e a reunião desse livro é justamente estimular esse debate entre os movimentos sociais, entre a academia, né? E eu agradeço muito o espaço, né? A gente vai lançar o livro amanhã, no Solar Maria Firmina dos Reis, com essa parceria também com o MST, que sempre abre as portas para a gente, e a gente está muito feliz e satisfeito por esse lançamento. É o meu terceiro livro autoral, eu tenho um quarto livro como organizador, mas esse é o terceiro autoral, e a gente vem discutindo importantíssimas no mundo em que a gente vive hoje, ainda mais vivendo um tempo onde a cidade ela tem experimentado cada vez mais episódios de grande desigualdade, né? Não só de renda, mas de infraestrutura urbana, e aí a gente faz essa discussão de forma bastante enfática. Professor, essas questões, né, como já fiz questão, né, de trazer, porque elas são recorrentes,
que não são de agora, né? Um exemplo disso é o plano diretor, né, que já tem um processo aí de muita longevidade, né? E com o passar do tempo ele vai até ficando obsoleto, enfim. Como isso tem custos para a nossa sociedade em termos de agilidade. A coisa cronológico-temporal ela não é razoável, né? As coisas não acontecem no seu time, né? No tempo certo, pelo menos para que haja aí um mínimo de efetividade, né? Nesses resultados. A gente vê claramente isso no transporte público, estamos sempre atrasados e parece que esse gapping ele está aumentando cada vez mais, né? Digamos aí que estivéssemos atrasados coisa de 5 anos, eu acho que a coisa está até crescendo, estamos atrasados em termos de 10 anos, 15 anos, de grandes centros, né? Aqui no próprio Brasil, por conta da falta de modais variados, né? No trânsito. Estamos numa situação agora, como exemplo, a gente pode trazer um acidente lá na área do Portinho que está atrapalhando toda a avenida Beira-Mar, né? Enfim, isso aí é só um exemplo do dia a dia que a gente tem aqui, coisas relacionadas ao trânsito, é um exemplo, né? Enfim, qual a importância de que pessoas cientistas, né, a academia, seja ouvida pelo poder público justamente na aplicação dessas soluções, né? Pelo menos um encaminhamento, né, mais viável de soluções, né? Por que o poder público está tão distante, né? O poder público tão distante da academia, né? Dos cientistas, as pessoas, do fazer científico. Isso dificulta muito, né? E a população, com certeza, é a mais penalizada, digamos assim. Não, com toda certeza, Dalberto. O que existe, na verdade, é uma completa conivência do poder público com os interesses privados. A cidade, ela é esse grande negócio e ela é apropriada por esses interesses privados, o que vai contribuir muito para que, por exemplo, o serviço de transporte seja oferecido de maneira precária no Brasil inteiro. Inclusive um transporte público que é caro, né? Isso pesa muito no orçamento de milhões de famílias no Brasil, justamente porque o poder público ele não está preocupado em oferecer um serviço barato ou até gratuito para as pessoas, para a população, e isso acaba dificultando muito a qualidade, né, a implementação de qualidade desse serviço. Isso é só um exemplo. Fora as desigualdades urbanas, porque o preço da terra ele é cada vez mais caro. Nós estamos hoje no Brasil com uma discussão sobre as conferências da cidade, né, promovidas pelo governo federal, os governos municipais e estaduais, discutindo os problemas da cidade, mas ainda com uma dificuldade imensa de resolução de problemas que são quase que insolúveis. Infelizmente, o poder público ele não tem ouvido o que se faz na academia hoje, mas, por outro lado, a academia também ela precisa se aproximar mais da população. Muitas vezes a academia está encastelada, mas ela tem essa tarefa fundamental de se aproximar desses reais problemas da sociedade, que são os problemas urbanos. A gente está falando da segregação socioespacial, a cidade hoje ela é bastante fragmentada, e nós temos aí diferenças muito visíveis no espaço urbano, né? São Luís, por exemplo, está discutindo a lei de uso e ocupação do solo, o zoneamento da cidade. Ela está em plena discussão. Eu faço parte do Conselho da Cidade, representando a Pruma, né? E a gente tem discutido bastante isso com os empresários, com outros movimentos sociais e com vários segmentos do poder público também. Maravilha. Professor, para a gente finalizar, vamos tratar desse lançamento, né? Que, enfim, lançar um livro, né? Como também não é uma coisa que acontece todo dia, esse momento é muito importante, né? Para chamar a atenção da sociedade, nesse caso, com temas bem voltados para essas problemáticas nossas diárias, né? A questão que envolve também, não deixa de envolver a figura do geógrafo, né? Como o senhor é, enfim, a importância desse profissional também. E, claro, lançando um livro. Esse evento vai acontecer, portanto, amanhã, dia 10, não é isso? Vai ser onde? Está aqui a informação. No Solar Maria Firmina dos Reis,
na Rua Rio Branco, no centro, às 19 horas. Quinta-feira, dia 10, amanhã. Maravilha. E a expectativa para esse momento? A expectativa é a melhor possível, a gente convida a comunidade de uma forma geral. Esse lançamento ele vai ocorrer lá no Maria Firmina dos Reis, tá, Adalberto? Mas eu quero dizer que no dia 24 nós vamos lançar também na Universidade Federal do Maranhão, no Centro de Ciências Humanas, no CCH, lá no auditório setorial, para reforçar também, para chegar mais perto dos alunos, dos estudantes, que é também um dos nossos objetivos. Mas esse lançamento amanhã é importantíssimo. O Solar Maria Firmina dos Reis é esse local onde tem os movimentos sociais, os professores, os ativistas, e a gente convida aí, mais uma vez, esse público e agradeço mais uma vez esse espaço aí que você está colocando para a gente. Maravilha, professor. A gente está à disposição, né, para toda a ciência que é feita aqui em nosso estado, não só na Universidade Federal do Maranhão, né? Toda a ciência tem que passar aqui pela Rádio Universidade, porque esse é o nosso interesse também, né? A nossa missão, melhor dizendo, acima de tudo. Aproveitando o dia de ontem, professor, dia da ciência, do pesquisador, né? Você que é pesquisador também, sinta-se contemplado, né? E por meio da sua pessoa, do seu professor, a homenagear todos os professores. A gente acabou que ontem a gente acabou nem falando tão especificamente, mas um parabéns, né, a todos que fazem ciência em nosso estado. Enfim, parabéns também por esse lançamento, claro, né, que é uma vitória, né, mais uma vitória para você. Acabei de conversar aqui com o professor Luiz Eduardo Neves, que está lançando o livro Refletir e Agir no Urbano, Escritos Urgentes em Tempos Confusos. Esse lançamento que vai acontecer amanhã no Solar Firmina do Reis, Maria Firmina dos Reis, tá? Professor, muito obrigado, boa sorte nesse lançamento e sucesso. Obrigado, Roberto, obrigado à Rádio Universidade, é muito importante o trabalho que vocês fazem, muito obrigado. Satisfação e um bom dia. Bom, Mara Nogueira, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações. Hoje, quarta-feira, claro, tem mais sessão das 8 agora com você e muita música boa pra gente, claro. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. E eu volto já com a sessão das 8. VYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade.